Estamos no ar, esse Dia Internacional da Mulher, Movimento Conservador Capixaba, Coronel Rogério, Sargento Noé. Hoje vamos, primeiramente, parabenizar todas as mulheres do nosso país no seu Dia Internacional da Mulher. Coronel, vai dando a sua palhinha aí, enquanto eu vou colocando nossos links no Facebook e no Twitter. Bem, boa noite, Noé, boa noite à nossa audiência. Agradecer às nossos seguidores, principalmente hoje as mulheres, né? Parabenizar as mulheres por esse dia, que é um dia importante, e é importante porque a mulher é uma base sólida, né, na relação familiar, né? Mesmo que ela opte pela sua família monoparental e tudo, e ela tem que ser respeitada, tem que ser preservados os seus direitos, e nós somos totalmente contrários à violência doméstica e familiar contra a mulher, ou qualquer abuso, né, Noé, contra a mulher, né? Porque esse é um debate até que a gente pode fazer, né? Eu estava fazendo esse debate ontem até com a minha esposa. A gente respeita e tem que respeitar as opções individuais, né? Aquela aquela mulher que quer trabalhar, que quer ter sua família monoparental, ela quer criar seu filho, é totalmente digno e deve ser respeitada essa decisão. O que a gente fala, às vezes, que aconteceu lá no movimento de 68, não é uma liberação ou uma libertação da mulher. Na verdade, foi um movimento de destruição das famílias, né? Novamente, naquela questão marxista de colocar mulheres, a briga infinita de classes, né? De gêneros, vamos falar assim, para poder dividir, né? Porque, assim, e o que eu vou falar não é machismo, por favor, para mim a mulher tem que trabalhar, ela tem que ter, mas é um direito dela também querer ser mãe, conduzir a sua família, criar e educar seus filhos. Então, quando a gente tinha uma família, vamos dizer, perfeita, só que a modernidade talvez não permita isso, mas o marido e a mulher, o marido como aquele cara que vai trabalhar e a mulher aquela autoridade dentro de casa que vai direcionar a família, não só dos filhos, do próprio marido, né? Você tinha um equilíbrio, né, nessa entidade familiar que repercutia na família. A partir do momento em que marido e mulher têm que trabalhar, alguém está cuidando do seu filho. E muitas vezes esse alguém que está cuidando do seu filho, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja, ele não vai passar os valores e os princípios que você cultiva. Esse é um primeiro problema. E quando nós temos famílias desestruturadas, esse problema é agravado. E isso repercute, evidentemente, na sociedade que nós vivemos aí. Se a gente quer entender os problemas hoje que nós passamos na sociedade, nós precisamos entender todo esse quadro, sem falar em machismo ou preconceito de qualquer forma. É só uma opção, e a sociedade, quando opta, o indivíduo, quando opta, ele tem que arcar com as suas consequências. Pois é, hoje, o Dia Internacional da Mulher, até um tempo atrás eu achava que era apenas um feriado nacional e que lá fora era comemorado em outra data, mas é um feriado mundial. É um feriado, né, na verdade, é uma data comemorativa. Todas as mulheres, elas são fortes, né? Elas são aguerridas, elas merecem o nosso carinho, o nosso respeito, e estamos aí para cumprimentá-las e agradecer por vocês existirem, porque sem vocês, se vocês não existissem, nós também não existiríamos, né? Então, é uma simbiose perfeita, uma criação perfeita para cada... a humanidade, ela é perfeita realmente, né? A junção homem e mulher que faz o ser humano transcender as eras, né, e as gerações. E Deus abençoe todas as mulheres do nosso país, do nosso planeta. Só reforçando a minha fala aqui, repetindo, não é preconceituoso, se alguém entender assim, que me desculpe, não foi, mas porque a mulher, quando ela opta por essa vida, né, vamos dizer assim, para ela a tarefa é muito maior, né? Para ela o fardo é mais pesado, porque ela tem, quando ela trabalha, ela tem que cuidar do trabalho dela, dos afazeres, e ela não consegue, por mais que o homem ajude dentro de casa, ela não consegue largar esse fardo, né,
de cuidar da casa, cuidar dos filhos, se preocupar. Então, a jornada dupla, tripla da mulher acaba sendo muito mais pesada que o homem, por isso elas merecem nosso respeito. Meu filho está correndo aí atrás, não se espete não, tá? Aí. Que lindo ele, é bonitão. Qual o nome dele? Felipe. Felipe gosta de aparecer na live. Vamos botar põe no colo para ele fazer a live com a gente. Não, tranquilo. Mas essa capacidade que a mulher tem de dupla jornada, ela é antiga, é pré-histórica, né? Porque exatamente. Eu lembro de uns livros de história que falavam que a mulher, ela além de cuidar do bebê, da prole, né? Algumas amarravam lá os seus bebezinhos no corpo, elas colhiam lá as verduras, preparavam o alimento, e o homem, né, sempre folgadão, ia lá caçava 1, 2 dias fora para caçar, trazer a comida para casa, mas nesse meio tempo, quem estava tomando conta de tudo lá para manter a próxima geração intacta, às vezes até defendendo dos predadores, era a mulher. A mulher é muito mais forte que o homem. Não, né? E elas têm prazer, às vezes, nessa dupla jornada, de mostrar que são brabonas mesmo, né? Nós somos bem frouxos, né? A gente se faz de durão, mas assim, a gente faz um marketing, né? Nós somos durões. Exatamente, né? O que você colocou é muito bem lembrado, né? Que se a gente volta lá para o caçador-coletor, né? Exatamente. Enquanto o homem ia fazer a sua coleta, ia fazer logo que ele se assentou, né? Que ele ia fazer sua coleta, sua caçada, quem cuidava da casa, às vezes fazia uma roça qualquer e cuidava dos filhos, era a mulher, para proteger ali a família, né? Então essa jornada, ela está no DNA da mulher, e por isso elas merecem todos os nossos elogios e os nossos parabéns nesse Dia Internacional da Mulher. O senhor quer ver uma coisa interessante? Não sei se o senhor já chegou a assistir no canal Discovery, Largados e Pelados, né? Eles põem lá um casal de estranhos lá, pelado, um homem e uma mulher que não se conhecem, para eles passarem 21 dias numa floresta qualquer, em algum lugar do mundo, né? A maior parte dos programas que eu vi, os 70% dos programas que eu vi, que um dos candidatos abandonava a prova antes dos 21 dias, era o homem que batia motor, né? Era o cara que passava mal, entrava um espinho no pé, o cara baixava, e a mulher, e 90% das vezes, a mulher que ficava sozinha, ela tirava os 21 dias, às vezes até melhor do que com um cara junto ali, às vezes atrapalhando a vida dela, né? Mas é interessante, se eu puder ver, se eu tiver um tempo entre um livro e outro que o senhor lê, assiste aí Largados e Pelados, você vai ver o que eu estou falando. Elas são muito fortes. A mulher, ela tem potencial para conquistar o que ela quiser, né? E a gente está aqui para ajudar, estamos aqui para ajudar, tentar ajudar. E hoje você colocou, né, a gente vai entrar no nosso tema principal, é a impunidade, né? Mas falando aí um pouquinho ainda do respeito às mulheres, a Lei Maria da Penha, né? Uma lei tão importante, uma lei que demorou, ela é fruto, na verdade, de uma... se fosse na época do Bolsonaro, isso é acredito, né? Mas, assim, ela é fruto de uma omissão do Estado brasileiro, né? Em defesa das mulheres. Essa Lei Maria da Penha, ela só vem, acredito, depois de 20 anos, né? Quando a Maria da Penha, que era a médica, ela foi agredida. Você deve conhecer a história da Maria da Penha. Ela passou, se eu não conhecer, né? Eu vou ser transferido. Você tem que conhecer, senão você é transferido. Então, assim, ela passou por diversas violências por conta do marido, né? E que não conseguiu matá-la. E aí isso levou até essa lei ser promulgada através de uma sanção da Organização Americana dos Estados Americanos. Foram 20 anos, né? E o que a gente tem que ver é não deixar a banalização da lei, né? Porque é uma lei importante, ela não pode ser banalizada. Essa lei, ela foi construída, ou foi concebida, né? Ou foi imposta, de certa forma, para proteção das relações interfamílias, né? E das relações de afeto, né? Quando a gente começa a estender o espectro dessa lei para outras situações, a gente começa a vulgarizar e aí colocar em desprestígio essa lei. O Brasil tem muito disso, de ter uma legislação muitas vezes boa, mas eles acabam ampliando o espectro de ação dessa lei, que acaba trazendo mais malefícios do que efetividade no cumprimento das normas legais, né?
É como colocar água no leite, né? Ou água no feijão. Exatamente. Né? Agora vai ter Exatamente. mais água do que feijão, mais água do que leite. É complicado. É uma lei assim que ela existe, tá? Né? Então, talvez o grande problema do Brasil seja para tudo, né? É o cumprimento das leis em si, né? Que gera impunidade. Né? O último caso que nós tivemos aqui que marcou o Estado, que foi aquela moça que foi assassinada, né? A facada lá, tal. A polícia militar deu a assessoria, estava ali presente na vida dela, fiscalizando sempre a medida protetiva, ela era ameaçada. A viatura foi até o local para recebê-la na sua residência no dia que ela foi assassinada, né? E, infelizmente, em algumas situações não existe uma folha de papel no mundo que salve a pessoa, né? A lei está no papel ali, mas o criminoso, o bandido, ele é determinado a fazer, né? Sei lá, eu acredito que é o capeta que fica morando no coração do cara lá, incentivando ele a desgraçar a vida dos outros. Então, por mais que a lei seja perfeita, o ser humano, quando ele tem a intenção de fazer o mal, ele está sempre maquinando isso, né? Mas e aí que a gente entra no nosso tema. O cara, a pessoa maquina o mal, pratica o mal, e ele tem que pagar pelo mal que ele comete. Seja ele em qual nível de criminalidade em que ele faça, de roubar uma bala, às vezes se escandaliza de alguém que roubou um bombom lá no supermercado e tomou um cadeião, entendeu? E o cara que matou uma pessoa nem ficou preso, né? Então, assim, é uma coisa meio louca. O nosso tema, né, a gente escolheu isso aí durante o final de semana, e o paredão aí. Boa Renata, boa noite. E a gente não sabia, né, efetivamente dessa decisão do Faquinho hoje. Vamos deixá-la ali para o último terço da nossa live, né? Porque não tem como deixar de falar sobre isso. Essa é a impunidade das impunidades. Mas assim, eu vi um vídeo, né, esse final de semana também, ou antes do final de semana, sexta-feira, não, foi sábado, de uma pessoa falando sobre impunidade, né? Acho que ela precisava estudar um pouquinho e entender, lógico, o direito nós temos um viés no direito garantista, né, que dizem, né, e a liberdade é a regra, só não é pro Daniel Silveira, Daniel Silveira, né? A liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Sim. E o Marquês de Beccaria fala num livro dos delitos e das penas que não importa a quantidade de pena, né? O que importa é a certeza da punição. E a gente tem muitas penas no Brasil extensas que, lógico, algumas deverão, pela gradação do crime, deverão ser penas longas, né? Mas nós temos, e sem dizer aqui no garantismo, o que eu estou querendo colocar, não que eu não ache que eu quero o garantismo, sim, a tutela do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, do contraditório. Agora, aquele que cumpriu, aquele que praticou um crime, numa decisão individual, né? O sujeito, ele decide praticar um crime. E ele deve ser responsabilizado por isso. O que eu estou querendo colocar esse sujeito, ele faz parte de uma população economicamente ativa, né? Muitas vezes ele ingressa no crime muito jovem. E se ele ficar tanto tempo, dependendo do crime que ele praticou, obviamente, preso, ele não produz nada para a sociedade. Acaba sendo só um fardo para a sociedade. Então, talvez seja a hora da gente repensar o tamanho das penas, né? E o regime de cumprimento de pena. E para que efetivamente as pessoas que optam, decidem e não são vítimas da sociedade, né? A gente tem que parar com essa questão de transferir para a sociedade a culpa de uma decisão individual. Ela possa ser punida e cumprir a sua pena, e sentir o cumprimento da sua pena. Ou seja, que as penas talvez, aí é uma questão que a gente tem que colocar para o debate, jogar para aquele camarada que quer ser o parlamentar federal para discutir isso no Congresso, talvez nós tenhamos que diminuir algumas penas, mas que elas sejam cumpridas efetivamente no regime fechado. Integralmente, Isso. Seria. Aí nós vamos
tropeçar também em muita gente que defende uma extirpação, né, uma pena mais radical como pena capital, que na nossa Constituição não prevê, né, e muitas pessoas levantam essa bandeira de que o cara tem que morrer, o cara cometeu um crime terrível, né, outros já atestam, por exemplo, eu não vejo diferença, até pela nossa formação religiosa, de que não existe pecado, pecadinho, pecadão, existe pecado. Então as pessoas cometem um erro que acham pequeno, outros acham grande. Claro que existem uns crimes que são hediondos, né, que são terríveis realmente. Então é uma questão que tem que ser debatida. Mas talvez o grande X da questão é que, mesmo com penas pequenas, dependendo do crime que a pessoa comete, ela não cumpre, né? Em alguns países aí fora, não sei se os Estados Unidos, acho que não é assim, o cara pode ser ator de cinema, pode ser milionário, se fala, ó, você vai tirar 90 dias de cadeia. O cara vai tirar 90 dias de cadeia redondinho. Entendeu? Ele não vai. Você vai tirar 6 meses. O cara pode ser ator de Hollywood, mas não, ele vai tirar ali os 6 meses dele guardadinho numa cela, como qualquer pessoa que for condenada. E aqui no Brasil é exatamente isso, não acontece. Né? As pessoas vão passando a mão na cabeça. Né? No passado, um deputado que atropelou, se não me engano, foi 2 ou 3, né? Lá, uns 5, 6 anos atrás, né? 2 pessoas ele matou, atropelado. Não dá nada, né? Então, assim, aí as pessoas vão como se diz assim, perdendo a sua fé no sistema, né? E também querem, às vezes, uma punição máxima para alguém, mas para o próprio filho que cometeu o mesmo crime, eles querem inocência, né? Então, a impunidade, às vezes, surge no seio da própria sociedade, aquela sensação de impunidade, né? Eu quero punição para o cara que fez, desde que ele não seja meu filho, meu tio, meu parente, né? O outro dia eu fui questionado pelo meu filho, a gente estava levando para a escola, se aqui a gente não tinha, vê no desenho, vê na televisão, né? No caso dos Estados Unidos, as pessoas vestem um jaleco laranja, né? E fazem trabalho comunitário, varrem rua. Se aquilo não existia no Brasil, né? Nas minhas aulas também que eu dava de processo penal, eu também falava sobre isso. Não, essa pena não existe porque se considera vexatória, né? Sim. Mas o efeito dessa pena é justamente esse. Para que as pessoas, no caso americano, para que as pessoas vejam aqueles que praticaram crimes, é a tal da prevenção geral, né? Vejam aqueles que praticaram crimes sendo nessa condição, seja vexatória, que não é vexatório, não é demérito nenhum, está varrendo a rua, ele está pagando pelo crime que ele praticou, e as pessoas estão vendo que aquela pessoa pode ser um astro de TV, de cinema, cometer um crime e está pagando. Se ele está pagando, o cidadão comum também irá pagar pelo crime que praticou. Então, o problema é que, quando a gente fala do garantismo, abordando o que o cidadão coloca, o garantismo, muitas vezes, ele quer estender direitos em demasia, tentar compreender, né, o criminoso e, de certa forma, dependendo da escola que se adota, quer isentar o criminoso da sua punição, jogando essa culpa na sociedade. O camarada praticou o crime porque a sociedade foi injusta com ele, ele não teve as mesmas oportunidades. Mas quando a gente pega duas pessoas, às vezes da mesma família, né, com as mesmas condições, ou melhor, sem condições nenhuma, uma opta pelo trabalho, pelo caminho da legalidade, e outra opta pelo caminho da criminalidade. Isso também em famílias abastadas. Então, a lei ela tem que atingir o indivíduo pela sua decisão. E aí o indivíduo de forma geral, seja ele de que classe for, certo? E a gente não vê isso, infelizmente, nesses regimes nossos. A gente vê a flexibilização da pena, né, que vem aí com a reforma de 84, você tem o livramento condicional da pena, você agora tem os crimes de menor potencial ofensivo, né? E você tem os crimes de médio potencial ofensivo, que eles também querem tirar do cárcere. Veja, é o que você falou, o pecado é um só. O pecado é um só. Furtar uma caneta, lógico, há um valor diferenciado. Furtar uma caneta e furtar um telefone são valores diferenciados, são prejuízos, né, diferenciados. Mas o ato é o mesmo. Exatamente. Né? O ato é o mesmo. Lógico que a gente pode entender, eu entendo essa comparação, mas se você entender que aquela pessoa optou por praticar
conscientemente o ato ilícito, ele roubaria a caneta ou furtaria a caneta ou furtaria o celular. Exatamente. Assim, aproveitando que o senhor está explicando aí, o pessoal, muita gente não deve saber o que é garantismo. Então, diz para o pessoal o que é o garantismo para poder se inteirar quando o senhor falar isso. O garantismo ele é uma escola do direito que busca estender, né, as garantias do devido processo legal, do contraditório, do cumprimento justo da pena. Só que há um excesso nesse garantismo. Né? De que forma? Da forma que você busca ampliar a gama de proteção de direitos, vamos colocar assim, que na verdade é o que nós sentimos hoje. Você tem recurso A, recurso B, recurso C, você recorre do juiz monocrático, você recorre do tribunal, até chegar na prestação, você estende, lógico, veja só, isso atende muito bem quem tem condições de usar o sistema, quem tem um bom advogado. Aquele cidadão que não tem um bom advogado, que ele não tem condições de pagar, ou que ele depende do defensor público, e aí não é nenhuma crítica ao defensor público, mas pela quantidade de serviços que eles têm, talvez não consiga prestar o mesmo nível de defesa que o defensor particular. E aí esse garantismo acaba atravancando a prestação jurisdicional, a punição ao criminoso. Repito, né, aqui, nós não somos antigarantistas. O que eu quero dizer é que sim, o devido processo legal tem que ser garantido, as provas lícitas, né? Não roubadas, devem ser garantidas, preservadas, e a sentença deve ser a mais justa possível a reprimenda estatal dentro da prática do crime pelo indivíduo. Agora, você criar obstáculos, você criar mecanismo que busquem justificar uma conduta criminosa, já que nós estamos na questão do garantismo, né? A conduta é individual. Eu tenho, sim, o meu livre-arbítrio de decidir, por mais sofrida que tenha sido a minha vida. Se eu opto pelo caminho do crime, eu devo ser responsabilizado nesse sentido. Tem muitos casos de impunidade no mundo, né? E muitas das vezes a impunidade é mérito do advogado, que sabe defender bem, né? Como teve caso um tempo atrás, eu sou protestante, de formação protestante, no senhor católico, do pregador lá que chutou a santa lá, né? Você lembra, né? E o advogado falou assim, não, ele não chutou a santa, ele tocou a santa com os pés, né? Quer dizer, ele transformou um ato contra o símbolo religioso como algo, tentou reduzir a carga, o impacto do ato, né? Quer dizer, então, boa parte da impunidade vem também no mérito de quem é um bom advogado, quem tem uma boa argumentação, né, que tem um bom poder de convencimento. Mas, em outra parte, também, ela é fruto da corrupção, né? Fruto de uma visão já distorcida do que é lícito e ilícito de alguns que legislam ou fiscalizam, aplicam a lei. Então, é uma sociedade que a tendência da impunidade é continuar crescendo se não fixarmos parâmetros rígidos para o cumprimento da lei. O direito americano, ele tem, assim, o exercício do direito nos Estados Unidos, pelo que a gente ouve e lê um pouco, ele é amplíssimo. Só que ele é caro. Então, assim, na esfera penal, você tem a questão do guilty or not guilty, né? Você pode se declarar culpado e minimizar o trâmite. É uma opção sua. Mesmo que você não tenha praticado, você pode se declarar culpado e transigir ali, né, com as partes e com o juiz a uma pena menor. Quando você não se declara culpado, você está sob o crivo do processo e vai arcar não só com a pena, mas com o custo desse processo. Então, muitas vezes, quando o cara opta por ser culpado, é justamente para evitar os custos que um processo tem. E aqui no Brasil é comum, em tese, quem paga esses custos na esfera penal é o pagador de impostos, né? Ninguém se assume o erro e vai estender o máximo possível, mesmo sabendo da prática do crime, que praticou aquele crime, os recursos, os meios de prova que ele puder utilizar para estender esse processo
ele vai estender. E aí não é nem culpa, né, do magistrado. É Sim. mesmo pelo sistema legal que é imposto, que ele não pode, já que nós estamos falando de garantismo, ele não Sim. pode burlar esse direito que é do cidadão. E tudo que é gratuito, né, as pessoas acabam banalizando, né, acionando por qualquer coisa e a todo momento. Às vezes imaginam direitos que não existem, né, e vão entrar na justiça, proclamou aquele direito que aí na hora, depois de todo o trâmite processual rolar, vai se descobrir que não tinha direito a nada. É por isso que essa parte que foi alterada da lei, se não me engano, que a pessoa acaba tendo que pagar as custas, freou muita gente, né? Porque agora você tem que entrar com a certeza de que vai ganhar, porque senão você, além de perder a ação, você não tem que pagar as custas. Você tem, por exemplo, né, na esfera trabalhista, você tem muito disso, né? Uhum. Na esfera civil, na questão aí da lei dos juizados especiais, também você tem muito disso. Ao invés de procurar transigir ali com o consumidor, transigir, por exemplo, na relação consumerista, transigir com a outra parte, muitas vezes preferem ingressar em juízo para ganhar uma ação, debater um dano moral, um dano... Não que isso não exista, mas assim, não deve ser o primeiro caminho você buscar a justiça se você tem como fazer uma composição sem judicializar. Né? Porque, assim, os juizados, né, para isso, né, os juizados mais... Existem pessoas de má fé dos dois lados, né? Vamos colocar assim. Claro. Então, é isso que tem que ser visto. Porque quando você sobrecarrega o judiciário, às vezes a gente quer cobrar do judiciário, né, a lentidão, por conta da lentidão dos processos. Mas, às vezes, o próprio cidadão acarreta essa máquina com vários processos que poderiam ter sido resolvidos numa questão de composição. Se tenta fazer isso pelos juízes arbitrais e tudo mais, pelos juizados de pequenas causas, mas mesmo assim as pessoas elas querem ter a última palavra do Estado, e é aquilo que a gente fala, né? Eu tenho visto algumas coisas aí que cada vez eu vejo que é preciso repensar. A gente não pode, o Estado não pode decidir por mim. Nós fazemos a composição do Estado, decidimos as leis e devemos cumpri-la. Mas o Estado não tem que decidir por mim. Quando ele tiver que decidir, desculpa, nesse caso o Estado juiz, só quando realmente for preciso, né? Que há uma contenda que as partes não conseguem chegar a um acordo. Aí o Estado juiz tem que entrar e decidir. Fora isso, quem decide é o indivíduo, né? Dentro do que a lei permite. Né? Por exemplo, agora uma questão que veio na minha cabeça aqui, onde o sistema falhou naquele cara que é preso depois de ter matado 3, 4, 5 pessoas, era assaltante, explodiu o caixa eletrônico e continua solto. Ou às vezes começa a cumprir uma pena e um belo dia, em poucos meses, ele tem lá uma saidinha de Dia dos Pais, o cara nem filho tem, mas tem uma saidinha do Dia dos Pais, né? Aí depois descobre-se que o cara tem essa ficha corrida, mas está aí na rua, está aí batendo carteira, está esfaqueando as pessoas, às vezes já bateu na 15ª esposa e já quebrou ela no pau já, e matou a última. Onde a engrenagem não está funcionando nessa... Cada vez mais que a gente vai... Chegaram mais 2 livros hoje, depois eu vou postar do... Eu tô... Daqui a minha mulher vai queimar meus livros, tudo bem. O que acontece é o seguinte, quando a gente vai se aprofundando conscientemente, não só com discurso, mas estudando princípios do conservadorismo, na análise crítica mesmo, e quando você vê a questão marxista, você vê que muita coisa é justamente para colocar, para quebrar as bases das instituições, né? Seja da família, seja do Estado juiz, seja da própria administração, a ligação entre as pessoas. Por quê? Quando a gente fala no garantismo, ele tem muito de esquerdismo, muito lá da Revolução Francesa. Vou tentar ponderar aqui, porque quando eu falo um pouco na questão do garantismo, eu não estou dizendo que o processo tem que ser feito de forma inquisitorial, longe disso. O problema o camarada que praticou vários crimes tem uma conduta que não permite. Será que é justo, apesar de garantido na lei, né, que ele só pode ser considerado culpado?
após sentença penal transitada e julgada, ele não é culpado, mas ele é um risco para a sociedade. Sim, A sim. conduta dele, a vida pregressa dele demonstra que ele é um risco para a sociedade e não deve ser lhe dado a liberdade, a possibilidade dele responder em liberdade o processo judicial. Aquela moça que foi morta em Cariacica no final do mês passado, na verdade, Sim, sim. ela foi, e esse cidadão era um risco para a sociedade. Sim. Era um risco para a sociedade. Aí, se o juiz decide em mantê-lo preso, entidades com viés, né, infelizmente, humanitarista / esquerdistas, vão dizer que há uma arbitrariedade do Estado em mantê-lo preso, já que a lei permite que ele responda o processo em liberdade. Aí ele vai e mata com não sei quantas facadas aquela mãe de família. Não dá a entender de que existem vidas com valores diferentes. Parece que a vida, todo mundo, toda a sociedade tem a sensação de que a vida do bandido ela tem mais valor do que a vida de quem é assassinado, de quem é assaltado. Ela tem um plus a mais, como diz o pessoal, né? Entre Esse plus a mais é. Mas veja bem, não é? É a narrativa, você está entendendo? Sim. É a narrativa. Porque, assim, quem é da esquerda, ele consegue gritar, ele consegue, com aquela palavra doce, de colocar sempre a justiça social, a injustiça social, né? É a classe opressora. E aí a grande massa acaba sendo manipulada por essa narrativa, ou ela fica alienada e não sabe qual caminho seguir, e às vezes quem é mais conservador, é mais de direita, vamos até falar assim, ele quer conversar, quer dialogar, e a outra parte só sabe gritar. E aí acaba que quem grita acaba parecendo ser o dono da verdade, mas nem sempre quem está gritando assim, com esses discursos inflamados, realmente é o dono da verdade, ou, quiçá, quer o bem da sociedade. Hoje é só você ver aí pelas redes sociais quem está comemorando o Lula livre. Sim, né? sim. Virou o que eu falei, nesse caso virou um jogo de futebol, na qual o cara escolheu um time, não importa se o time desviou bilhões, né? Ele só quer saber do resultado. Nós ganhamos, mas eles perderam, né? Então, isso é muito triste. Com relação à impunidade em si, o senhor não acha que, pelo processo judicial ser muito lento, né? Se ele fosse mais sério, porque é lento, sabe que é lento, por mais que também existem milhares de processos na justiça, e por ser lento, e também existia a garantia de até o cara é inocente até que se prove o contrário. Acaba, às vezes, o cara repetindo os crimes, e o cara tem essa certeza de que a justiça é lenta, e ele trabalha sobre esse manto de que, enquanto a justiça for lenta, enquanto o laudo que atesta a insanidade do cara levar 6 meses para sair, para trancar o cara perigoso, né? Ele se protege nessa lentidão? Acho que sim, não é? Só vou retomar aqui o seguinte. Lógico, os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que a pena não extrapolam a 2 anos, eles devem ser não despenalizados, mas terem uma punição ou uma análise, vamos falar assim, uma análise, não judicial, mas administrativa, com sanções administrativas para essa pessoa efetivamente cumpridas, né? Para você desonerar o Estado, o juiz, para ele se preocupar com as coisas mais graves. E aí a fala que eu contesto do vídeo lá do cidadão é o seguinte, eu falei isso muito durante as minhas lives. Quem rouba ou furta um telefone de R$ 1.500, dependendo da faixa financeira, econômica, de quem foi furtado, R$ 1.500 pode não ser nada. Né? Mas pode ser que esses R$ 1.500 foi fruto de uma economia, de uma jornada de hora extra, de um desgaste emocional que a pessoa teve que fazer para ter esse bem. Sim. E não é apenas o valor absoluto, né, dali R$ 1.500, mas todo o conjunto histórico que essa pessoa teve que constituir para adquirir esse bem. E aí ele é subtraído
E o Estado, veja, aí o Estado fala, não, esse é um crime de médio potencial ofensivo, você vai ter um sursi. Às vezes, não, por ser o valor, não consegue atingir o camarada, prescreve. Como fica aquela pessoa que teve que abrir mão do seu horário de lazer para trabalhar, deixou de curtir a família e comer alguma coisa diferente para juntar um dinheirinho para fazer aquilo ali, e aí ele recebe como resposta do Estado, ele não recebe o bem dele de volta, ou se o recebe, não recebe nas mesmas condições, e ele não vê a punição daquele agente que praticou o crime. O Estado trata como menos importante. Sim. Qual é o sentimento dele em face do Estado? Eu vou mais longe. Que está sendo um bobo, porque ele está cumprindo a lei, está produzindo, está juntando, está gerando riqueza, e o Estado, desculpa, caga para ele, né? Vou falar logo assim. Assim, eu fico imaginando o seguinte, se esse cara resolver passar para frente, né? Eu lembro quando a gente era criança, né, que o cara vinha, dava um soco nas suas costas, e quando você enchia ele de porrada, ele falava assim, cadeado fechado, passa para outro, cadeado fechado. Se o cara roubasse o seu celular, você fala assim, pô, esse cara me roubou, então eu vou roubar o do próximo, né? Olha a onda que nós teríamos, né? Sim. Então, quer dizer, o cara vê a impunidade do outro, pô, o cara fez um caminhão de maconha e já está solto. Então, cara, você vai tendo aquela noção de que o crime compensa em determinados casos, em determinados casos, em determinados delitos, né? Porque o cara vê o seu próprio direito se esvair quando é levado um celular, quando é levado um relógio, né? E aí ele pensa o seguinte, pô, então está compensando, então para que eu vou suar a minha camisa se eu posso tomar esse atalho que esse cara fez comigo, né? Esse raciocínio os pequenos traficantes fazem, né? Muitas vezes, porque vê os grandes... Aquele que foi pego com helicóptero aqui no estado com 500 quilos de maconha, né? Sim. E foi liberado. Claro que o vagabundo que está preso ali pelo tráfico de drogas, às vezes por uma quantidade infinitamente menor, mas está cumprindo a pena, ele se questiona sobre isso. Né? Aí, quando vê o ministro do Supremo liberando um cara que foi preso com não sei quantas toneladas de... Né? Assim, vai adiantar... Eu acho que até turbina na mente do cara. O cara fala assim, a solução é não ser peixe pequeno, entendeu? Só peixe pequeno que fica na rede. Era para ser o contrário, né? Era quando a malha mais fina, o peixe maior que deveria ficar. Mas parece que o cara só quem fica na rede é o peixe pequeno e o peixe grande consegue passar. É contraditório, mas é a realidade. Aí está nessa questão, você vê assim, poxa, a quem serve a punição? Sim. Né? A quem serve a punição? Porque aí eu estou apenando só o pequeno. Isso aí a gente viu em governos de direita, em governos de esquerda, né? Todo mundo caminha nessa questão. A lei tem que ser objetiva e punir igualmente quem pratica o delito. Né? Se a gente está falando, o pecado é o mesmo. Lógico, talvez a gradação da pena seja menor ou maior diante da gravidade do crime, mas tem que ser punido. E é inconcebível, muitas vezes, você está com um cara preso ali, não que, veja, não é para isentar de pena, que foi pego com 1 quilo de maconha, vamos falar. E o que está com tonelada está solto. Aí o que você falou, pô, então o negócio não posso estar com 1 quilo, tem que estar com tonelada. Exatamente. Mas aí a pessoa, se você for analisar mais friamente, você vai pensar, peraí, mas o juiz não é o mesmo, né? A esfera judicial também não foi a mesma, porque se for de um estado para outro, a transnacionalidade, né, transestadualidade sei lá, do crime, né? Aí o cara não é mais julgado na justiça comum, né? Ele vai para a justiça federal, né? Dependendo do crime que o cara comete. O roubo um carro aqui leva para outro estado, né? Você já configura um outro nível de julgamento, né? Mas a lei, ela é para todos, em qualquer lugar do país, e parece que vai de acordo com a cara do freguês a punição, e te dá aquela sensação de que a frase que todos são iguais perante a lei não é bem assim que funciona, né? Mas aí talvez seja esse o grande âmago da impunidade. Não é, a lei é uma só, mas quem julga são pessoas, são indivíduos diferentes. As agências policiais, elas têm trabalhado, né, dentro das suas condições, das melhores condições, elas tentam produzir os meios de provas, né, a prisão em flagrante, aquela coisa, né?
se você tem uma prisão em flagrante, o que veja, a questão da prisão em flagrante, o que se há para questionar, lógico, a legalidade, né? Mas, Claro. tirando a legalidade, se a materialidade delitiva está ali, o autor do crime está ali, há o nexo causal, Sim. Por que estender tanto esse processo? Sim. Não há o que se discutir. Não, desculpa, você vai discutir o quê? Num processo que você encontra A matou B. Sim. Entende? Então, em muitos casos, o réu confesso também, ele confessa e a treina continua se arrastando ainda. Né? A gente precisa ter mais objetividade em nosso processo judicial. Né? Não somos aqui conhecedores profundos do trâmite processual, mas é preciso que esses processos, num crime lavrado flagrante, o que há, assim, o que há de se questionar naquele crime que você tem aqui? Você vai ouvir testemunhas de quê? Testemunhas que têm que ser ouvidas da flagrância do crime. Para que você vai ouvir que o camarada era um bom filho, um bom pai? Isso não vai influir em nada. Da família que conheceu ele quando era criança. Não altera nada essa questão. Então a gente precisa. É ganhar tempo. Ganhar, exatamente. Aí que eu te falo, aí é que entra o dito garantismo, que acaba protelando por várias vezes. Vamos fazer um exame de sanidade mental. Vamos fazer o exame. Lógico, você tem que provar, né? Que a bala, que a munição que causou o evento morte, aí saiu daquela arma, coisa e tal. Mas assim, aí voltando, a gente precisa, para os crimes também, ter um investimento, né, não só em efetivos, mas isso no Brasil inteiro, não estou falando especificamente do Espírito Santo, no Brasil inteiro, para que haja, quanto mais brevemente a prisão, né, primeiro para tentar evitar o crime, mas depois ser feita mais brevemente a prisão, e que a Polícia Judiciária tenha elementos que possam produzir, né, os elementos de prova para que haja a condenação do infrator, né? Hoje nós temos, você vê, você tem uma câmera que está filmando, pega toda a ação criminosa, o que há de novo para você produzir ali? Né? Talvez se a imagem estiver ruim, tudo bem, mas fora isso, o que você precisa mais? Veja, lógico que eu não estou falando que o processo tem que ser sem contestações, sem contraditórios, sim, mas tem coisas que não cabem para você, ou melhor, só servem para você estender o processo muito. E aí, para o cidadão comum, é o que a gente falou. Qual é a sensação de um pai, de uma mãe, que só vê a condenação do criminoso 20 anos depois da perda do seu filho? Verdade. Muitos nem chegam a ver isso, morrem antes. Exato, né? Então, assim, tudo isso influencia naquela questão, como que o cidadão que se vê vitimado, vamos dizer assim, dessa ineficiência do sistema, se sente coagido, de certa forma, a cumprir a lei. E, às vezes, é o que você falou, ele vai entender que ele não tem que cumprir a lei porque a lei, né, é falha. Sim. Por exemplo, é que nem a gente vê também no caso aí, mal comparando, aí o lockdown aí das cidades, né? Grandes redes de supermercados podem ficar abertos, mas o comércio pequeno do bairro tem que fechar, né? Aí você sente a sensação de que existem dois tipos de indivíduo, né? Dois tipos de pessoa atingida pela lei. Se você for o dono de um mega distribuidor de alimentos, você pode ficar aberto, mas se você for o cara da mercearia do seu Joaquim, tem que fechar pelas normas da prefeitura, né? Te dá aquela sensação de que você tem que ser, assim, dá aquela visão de que financeiramente quem tem mais dinheiro tem mais direitos, né? Quem tem mais poder econômico, ou se os crimes forem de colarinho branco, se forem crimes financeiros, há uma condescendência maior do que os demais crimes, né? O senhor tem essa visão? Em cima disso aí, não é assim, eu vou abordar também, mas veja, eu acho que
Janaína Pascoal postou algo ontem, hoje, né? Assim, as forças policiais no Brasil inteiro, elas sofrem de carências em efetivo. Sim. É fato. E aí, governos que estão aplicando o lockdown estão direcionando essas forças policiais, ao invés de ser o policiamento normal, de combate a crime, para fiscalização administrativa, se o comércio está aberto, se o cidadão está usando máscara, se não está usando máscara, está prendendo. Então, assim, é algo para a gente refletir, né? O Brasil caminha, né, para um Estado totalitário, e não pelo presidente da República, e sim de forma transversa, por governadores, pelo STF, que nem essa decisão que a gente vai comentar daqui a pouco. E aí você pergunta, nessa questão dos crimes de colarinho branco, né, e tudo mais, eles precisam ser punidos exemplarmente. Que nem a gente falou daquele dos casacos, dos jalecos laranjas, que são assim pessoas que estão ali de forma vexatória, servindo de exemplo. Então, os crimes de colarinho branco, né, de corrupção, lavagem de dinheiro, eles devem ser punidos exemplarmente. Mas aí, quando a gente vê uma decisão do STF, não uma só, várias decisões do STF, desconstituindo o que a Lava Jato fez. Como que as pessoas vão sentir, e hoje parece que está sendo comum, como que as pessoas sentem confiança no sistema judiciário brasileiro? Verdade. Se elas estão vendo aquilo que foi claro, aquilo que ficou translúcido ali para todo mundo ver os crimes que foram praticados. Está sendo tudo, de repente, abonado pela maior corte do país. Lógico, ela não diz que são inocentes, mas anula ab ovo, né, desde o início. O processo vai ter procedimento. Ela concede assim, o modo como foi construído. Então, assim, é até mais feio, né? Vamos dizer que é mais feio, assim, esse termo, porque, assim, então, absolve o cara, porque ela está dando novamente, veja, demorou quantos anos para esses crimes serem apurados, serem punidos, e efetivamente o cara nem ficou preso, quase. Aí você está abrindo mão agora para começar um processo novamente. Então, assim, é isso que o cidadão do baixo clero, somos nós, no geral, vem, mas essa justiça, né, está punindo ali. É por isso. E aí é engraçado que isso funciona até com argumentos para a esquerda. Porque, assim, está punindo o ladrão de galinha, e não está punindo o ladrão, o banqueiro, né, que desviou milhões, né, que no sistema financeiro, o cara que desviou dinheiro de obra. Né, fortalece um discurso, por quê? Porque há um desequilíbrio aí na questão, e que gera na sensação do homem médio uma sensação de impunidade. Você não vê... Ao meu ver, acho que o pior do que a sensação de impunidade é a resignação de que a justiça é assim mesmo, de que ela é naturalmente injusta, tendenciosa, e não posso... Eu, cidadão comum, não posso fazer nada para mudar isso, nem tirar eles de lá, entendeu? Agora que eles vão ficar lá até morrer, né? Agora que eles estão lá decidindo por mim até morrer, eu só posso abaixar a cabeça e aceitar eles irem liberando os criminosos, os traficantes, saem pela porta da frente. E assim, não há indignação a ponto de gerar uma revolta no cidadão. Há uma decepção, uma apatia e uma baixada de cabeça que fala assim, só posso aceitar, porque se eu erguer minha voz, eu vou parar no lugar do cara que era para estar preso. Mas aí, não é, até em cima do que a gente está falando aí, já entrando nessa questão do STF, estamos falando, ela desmerece, né, o próprio juiz aqui de piso, que está trabalhando, que está combatendo... Que é tão juiz quanto de lá, né? Ou mais. O juiz de piso ali, o promotor de piso, que está buscando a prova, que está buscando a condenação, muitas vezes correndo riscos, tendo a sua vida e a dos seus familiares ameaçados, para chegar lá em cima e ter tudo isso desconstituído. Porque a engrenagem, né, o sistema
ele acaba caminhando para esse sentido. Então, assim, isso é muito grave e por isso que o sistema legal ele tem que ser revisto em várias esferas, né? Até nessa própria composição aí, já falando do STF, eu fiz uma postagem hoje, o STF está querendo governar o país sem demandar. Então vamos acabar com a eleição, porque nós estamos colocando um presidente de fantoche, né? Porque ele não comanda, ele não apita. Governadores querem formar uma liga, né, de governadores para governar o país. Né? Prefeitos querem formar uma liga de prefeitos para governar o país. E o judiciário lá, o STF, está querendo governar. Né? Então, para que a gente vai fazer a eleição? O eleitor, né, o cidadão, ele tem que se conscientizar disso. Então, para que vai votar? Ou a gente, vamos dar um basta aí, galera, isso aí já passa dos limites. Eu escolhi fulano para fazer. Daqui, o ano que vem, vocês começam a debater. Você pode criticar agora e começa a debater se o cara agiu bem ou mal. Mas nós escolhemos ele para poder conduzir o país. E se nós não estivermos satisfeitos, a gente vai trocar e colocar outra pessoa. E não alguém que não tenha mandato está decidindo os rumos do país. Eu não sei, assim, historicamente, os americanos eles já estão acostumados com o ato de guerrear, né? Assim como os russos, né? Diante de um autoritarismo, de uma imposição, né? Eles têm uma facilidade maior de se indignar e de partir para cima. O brasileiro não sabe o que é uma guerra desde quando, né? Então, ele é um povo muito pacífico que vem cruzando as décadas, né, com essa indignação apenas de ir na rua protestar de vez em quando, às vezes por centavos de uma passagem de ônibus, né, que nem foi organizado lá atrás, um fora Dilma, né, mas não existe uma indignação realmente forte a ponto de gerar uma mudança, né, de gerar um medo. Eu vi uma frase, não sei se foi o senhor que colocou, foi no Twitter que eu vi, que quando o governo, quando o povo tem medo do governo, é tirania. E quando o governo tem medo do povo, democracia. Quer dizer, o governo precisa ter medo do povo, né? E não o contrário, porque está acontecendo agora que o povo está em pânico com os governos, né? Mas, Noé, veja, assim, a gente precisa entender o mecanismo, né? Sim. E o Harari já falava isso, mas veja, a pena que a Daniele não está aí para poder comentar, ela gosta de comentar sobre o Harari, é bom. Assim, você tem um momento que governadores estão decretando lockdown, censuram, estão impondo, veja o caminho, nós não estamos num estado de guerra, nós não estamos bem, pensamos que não estamos numa ditadura, e você decreta toque de recolher, que as pessoas têm que se recolher ao seu lar às 10, das 10 às 5 da manhã. Né? E acho que foi na Bahia, o cidadão que está saindo da escala dele é pego na rua e conduzido pela polícia. O cara está esperando o ônibus muitas vezes. Mas aí o ônibus continua lotado. Né? Agora o cara está decidindo o que é essencial, o que não é essencial. Né? Exatamente. Lá no Rio Grande do Sul. Isso é tirania. Assim, tirania. Você está num local, isso tudo, essa decisão do Edson Fachin, ela vem no momento em que as pessoas estão proibidas de estarem na rua. Eu tomo essa decisão e elas não podem sair para se rebelar contra isso. Por quem, né? Pelo próprio STF. Então é cômodo, é prático tomar essa decisão, sabendo que a população, infelizmente, ela não vai contra essa decisão, porque ela está com medo de pegar a doença, ela está com os problemas econômicos e financeiros dela. Veja, ele não pode sair porque tem lockdown. Ele está com medo de pegar uma doença e contaminar seu familiar ou se contaminar. Ele está pensando como que ele vai pagar a conta de água, de luz, a comida que vai colocar em casa. Ele tem outros, veja, encheram a gente de problemas que nos são prioritários. Como é que eu vou parar o que eu estou pensando? Como é que eu vou colocar o feijão em casa para ir reclamar do ministro que está soltando o ladrão? Né? Essa é uma questão que as pessoas precisam entender e não se calar, porque
talvez nós não possamos estar nas ruas, né, por todas as circunstâncias, que também vai ter que ser tomada uma decisão nesse sentido da população, mas é preciso se manifestar de alguma forma e demonstrar a indignação, porque se não for, se essa indignação não for demonstrada, o plenário do Supremo vai convalidar essa decisão. Sim. A população deveria estar se manifestando para que o plenário do Supremo casse essa decisão de anular, né, os processos que envolvem aí o ex-presidente, né, o reeducando, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. O que eu acho interessante é que tem muita gente que se diz de direita também, que está achando bom ele poder vir candidato, alegando que o presidente Bolsonaro vai dar uma surra nele na votação do ano que vem. Né? Só que eu vejo com preocupação porque o que acontece? Tem um certo cidadãozinho que está lá no TSE, né? E que, né, pô, quem viu o que aconteceu com o Trump é muito temeroso de acontecer no Brasil, né? Para essas forças orquestradas manipularem toda uma votação, para mesmo se o cara vier, o Lula vier, e manipularem para que tenha uma fraude eleitoral para colocar ele lá à força, né? Ou até lá conseguirem caçar o presidente, e o Lula ser o chapa única da jogada. As pessoas não têm noção do perigo que às vezes vai chegar um ponto em que a maioria vai querer um presidente e uma minoria vai colocar o outro, independente de quantos votos o presidente, o Bolsonaro, tenha, né? Então, assim, a gente não está percebendo que chega num ponto em que esses grandes poderes estão cagando e andando para o que o povo pensa. Né? Já ouvi falar de prefeitos, governadores, que falam assim, não, eu não me importo com o que o povo pensa. Eles tinham pensado de mim, eles votaram na eleição passada, né? Em novembro passado. E daqui para frente eu faço com eles o que eu quiser, né? Eu faço com eles o que eu quiser. Você sabe o que eu vejo, assim, depois dessa notícia bombástica que a gente teve, eu vejo, assim, entendo também, já sabia, né? Já sabia, mas como é que eu vou dizer? Uma coisa é você ler, e outra coisa é você ler a teoria e ver a prática, né? O tal dos inocentes úteis, né? Não tem? Então, assim, as pessoas que compraram essa falácia, essa narrativa da esquerda, só porque era contra Bolsonaro, não gosto de Bolsonaro, beleza, estão soltando o Lula. Aí você está reclamando, eu vi lá no antagonista o cara reclamando. Ei, entende? Sim, mas por que isso desmoraliza Moro, que fez parte do grupo? Desmoraliza Moro, mas desmoraliza também. Por quê? Porque assim, fizeram uma posição burra, impensada, só para tentar desgastar a imagem do presidente. E agora, na verdade, o que devia ter sido questionado lá atrás, desde sempre, desde a decisão que o STF deu para que governadores e prefeitos cuidassem da pandemia, eles ficaram jogando na culpa de Bolsonaro. Sim. Entendeu? E assim, infelizmente, nossa audiência, eu vejo que, por mais que o presidente tenha feito aí, né, auxílio emergencial, endividando o país para poder que as pessoas tivessem uma renda mínima, né, vamos falar assim, tem muita gente que desgosta do presidente, né? Porque compra essa narrativa que a imprensa passa, né? Ou querem viver apenas do assistencialismo estatal, sendo que, vamos dizer assim, um boi, hoje eu estou meio ácido, mas assim, um boi, né? Ou qualquer animal infestado de carrapato, ou os parasitas, né? Não vai sobreviver. Sim. Porque ele não consegue manter o corpo em pé com tanta gente sugando o seu sangue. Sim. Né? O que eu vejo mais preocupante, que eu não falei, se é que existe uma direita no Brasil, a hora agora, já que toda eleição está sendo assim, toda eleição, vou votar no menos pior, né? Então, a direita agora, que ela tem certas divisões, era uma direita morista, uma direita bolsonarista, uma direita morista, que viu agora que, se vier um Lula na vida aí,
O Moro já rodou. O Moro já rodou. O Moro não tem bagagem para encarar um Lula nas eleições. Quem tem bagagem para atropelar o Lula é o Bolsonaro. Isso aí, a direita não tirar suas diferenças, deixar suas diferenças de lado e focar em apoiar o presidente, corre-se o risco do sucessor dele, se voltar o homem de 9 dedos, o Brasil mergulhar numa crise tipo Argentina, Venezuela. O que eu vejo é o seguinte, não é? Assim, eu recomendei para o pessoal assistir a queda, né, da Argentina lá do Brasil Paralelo. Aí o presidente da Argentina, né, que é do Foro de São Paulo, abertamente tem vídeos dele falando sobre isso, sobre o projeto da esquerda do comunismo tomar a Latinoamérica, fazendo fala de apoio, né? É brincadeira. Mas assim, eu vejo o que eu também, das minhas reflexões, né? Que fim levou o Moro, né? Sim. Eu não vou dizer que ele deixou se picar pela mosca do mosca azul, não é isso não. Mas é assim, a vaidade dele foi tão grande que, digamos, se ele tivesse no governo, de certa forma ele teria aí uma blindagem, né? De certa forma. Sim. Ou seja, ele foi mais um inocente útil, não sei nem se tanto inocente, que serviu para desgastar o governo, e hoje ele pode ser vítima do sistema, porque a esquerda não está satisfeita só em saltar o Lula, ela quer que o Sérgio Moro seja pague, né? Que ele foi o causador do Lula não poder vir na eleição passada, né? Então eles estão querendo destruí-lo realmente. Só que eu falei, é aquilo que eu falo, em cima do muro já é o lado de lá. A grande preocupação para mim é que ano que vem vai unir, por mais que o Ciro seja um falastrão aí, que na hora para tirar Bolsonaro, esses caras fazem pacto com o capeta. Aí vem Ciro, vem Luciano Huck, uma legião de gente muito, mas muito, muito ruim, que tem uma certa influência ainda sobre as mentes de alguns brasileiros, né? E que podem causar um grande estrago se chegarem em algum lugar, né? O ideal mesmo seria nós, conservadores, conseguirmos eleger o máximo de pessoas possível, o máximo de senadores, de deputados federais, e mostrar peso, e precisa ter coesão, porque o que eu tenho visto aqui, algumas pessoas, realmente, que eu falei, houve um momento em que a direita ela se dividiu entre bolsonarista, morista, e às vezes prefere, para não apoiar o presidente, apoiar até o outro lado. Então, basicamente, o cara se diz de direita, mas está basicamente apoiando a esquerda, né? Então, é muito complicado. Eu acho que é a hora da direita, dos conservadores se unirem para garantir as eleições do ano que vem, né? Porque se deixar como tá, se deixar correr solto, né? É que nem aquela fala do Ronaldinho Gaúcho, né? Estão deixando a gente sonhar, né? Se deixar o adversário sonhar, ele vai construir um ninho na sua cabeça. Ele diz que não é errado, né? Eles falam que não tem problema você deixar um pássaro sobrevoar sobre sua cabeça. Você não pode deixar ele fazer um ninho na sua cabeça. E é o que muitos estão planejando fazer. Bem, acho que a gente conseguiu abordar o tema, né, Noé? Hoje da imunidade, né? E o senhor acha que vai para o colegiado lá do STF para ser votado e essa decisão do Fachin? A PGR recorreu, né? Tem que ir, né? Tem que ir para o colegiado. Eu acho até assim, para você ver, né? O Edson Fachin, o pessoal está postando vídeo aí, as próprias redes estão aí, né, para mostrar. Ele era advogado, que nem o Toffoli do PT, ele pediu voto para Dilma, né? Então, ele defendia o movimento, né? Ele era defensor lá do Movimento Sem Terra. Então, assim, é complicado, né? Aí você vê a ética, como é que é. De julgar isso? Oi? Ele não deveria se julgar impedido. Pois é, né? Ele deveria ser impedido de julgar. O que ele deveria fazer era justamente levar para o plenário e não decidir monocraticamente. Mas, assim, não se tem o mínimo de constrangimento em tomar uma decisão, como você falou. Está pouco se lixando porque o sentimento da população. E ele sabe, o que eu falei, eu vi na rede social uma coisa interessante. Algumas pessoas, diante dessa decisão, falaram que a solução era o aeroporto, né? Para alguns que estão desiludidos com o país, era ir para o aeroporto.
Só que os outros 200 milhões de brasileiros não têm condições de pegar um avião nem daqui para Rio de Janeiro, quanto mais para fora do país, né? Então, lá se afogar, tudo tá, e cair dentro. Não é? O pessoal também das redes sociais tem colocado com pertinência a questão de como os fatos começaram a acontecer na Venezuela. Lógico que era um outro cenário, você já tinha uma ditadura implantada, que depois ela foi convalidada, né, pela própria Corte Máxima lá, a Corte Suprema. Diferente daqui, que você não há um alinhamento da Corte com ainda, né? Não há alinhamento da Corte com o Executivo Nacional. Então, é o momento das pessoas refletirem, questionarem isso. Acho que não há nenhuma insubordinação, nenhum descumprimento legal em você questionar uma decisão judicial que você não está entendendo, né? Até porque, como você falou, é um ministro que foi colocado pela presidenta, né, do PT, era um ministro que tinha ligações partidárias, um ministro que pediu voto. Ele não podia decidir isso daí, mas ele decidiu, né? Então, não sei se teve o panelaço, né? Nós estamos aqui, eu estou longe, não ouvi. As pessoas precisam se manifestar, as pessoas precisam se indignar. Não dá. Aí que é o momento das pessoas entenderem. A imprensa está calada, a imprensa tradicional. A imprensa tradicional está calada. Ela quer lucrar com o velho regime, né? Ela quer lucrar com o velho regime. Então, as pessoas precisam entender isso e se manifestar, porque se ficarmos calados, é o caminho do fim. Exatamente. É isso, já abordamos tudo o tema hoje, o Coronel? Acho que sim, né? Não sei se a gente pegou ser muito contundente na impunidade, talvez a gente volta para falar um pouquinho mais, mas eu acho que é isso. Sim. É o sentimento que o brasileiro tem de que a lei é para poucos. Sim. Né? Sim. E a solução é realmente se indignar, né? Não é aceitar isso de cabeça baixa, né? A indignação ela não pode ficar só cobrar do parlamentar, cobrar a postura, pedir Sim. alteração. Todo dia 4 em 4 anos a gente tem essa possibilidade de mudar o parlamento Sim. nacional, né? E não cair. Tem muito aquela questão dos melancias, né? Sim, que é verde, quanto os ambientalistas, verde por fora e vermelho por dentro. Sim. Mas eu acho que essa temática de melancias não serve só para. Vamos falar. Tem uma laranja, é o orange, né? É o orange que orange. É orange, que é uma laranja que ela é amarela por fora e vermelha por dentro, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses oranges que estão aí, que vestem, se abraçam a bandeira nacional, dizem que são patriotas, mas se você abrir um pouquinho, eles são vermelhinhos por dentro. Verdade. Só vamos até desarmar todo mundo, né? Pipocou na minha tela aqui agora um ex-prefeito de Vitória, né? Vermelhinho, que botou aqui: justiça tarda, mas não falha, sobre a anulação da condenação de Lula. A cara do cara nem arde de falar uma coisa dessa, né? Mas é um deboche, veja. O que eu acho legal, assim, sinceramente também, será que a população tem vergonha na cara? Porque isso daí é um deboche com o cidadão de bem. É a ridicularização do cidadão, do trabalhador, do gerador de receita, do gerador de emprego. Sim. O cara que está ali trabalhando, pagando, contribuindo não, pagando seus impostos, Sim. ter uma decisão dessa, e o pior, assim, não basta a decisão, tem que ter a comemoração, que é pior, o que é Sim. mais ridículo. Acho que Sim. o Fachin, a gente já está vendo a decisão dele, ele até tenta embasar juridicamente, vou ler a decisão, mas as pessoas comemorarem isso daí, Sim. é aquela coisa. Então, o Maluf estava certo, rouba mais faz, né? Exatamente. Roubou e coisa e tal, e é o Desde pai que dos você pobres. faça, exatamente. Né? Você pode roubar a vontade. Isso gera impunidade. Mas ela já está incorporada no inconsciente coletivo de uma forma. Aí é aquilo que você está falando. Vamos pensar, para a gente terminar também, mas Sim.
Porra, o cara que está pagando tributo, vou arrumar um jeito aqui, cara. Estou pagando muito tributo. Paga menos, como é que eu vou ficar pagando tributo para sustentar essa corja aí? E o gasto da A impunidade gera tudo isso daí. O cara que vai sonegar... Vou fazer um gato de energia, porque estou pagando 500 conto por mês de energia. Então, aí o cara começa a ver o seguinte, não deu para ninguém, não vai dar para mim, né? Então, a impunidade, ela gera uma sensação de mais impunidade e também de que você pode tudo, que não vai dar nada, né? É isso aí. Mas é bom que você possa refletir. Ou se você fizer parte da patota, tá tudo certo, né? Exatamente. Talvez então, mas o povo tem que acordar. Talvez esse prefeito aí que você falou, talvez espere que os processos dele também sejam anistiados. Pode ser. Pois é. Então, a solução é o ano que vem, 2022, o povo saber votar direitinho. Nós estamos aqui para, cada dia, abrir mais o olho das pessoas de que, no fundo, escolher a esquerda para o Brasil, para o Estado, escolher a mesma coisa que cometer um suicídio, né? Um suicídio lento e doloroso nos próximos anos. Com certeza, não é? Fechou por hoje? Fechou. Vamos ver aí se a gente tem a todos. Algo para o café de quarta-feira. Vai ter coisa, né? Perfeito. Quarta-feira de manhã, vamos tomar um cafezinho, sim. 7h30 da manhã. Eu e o Coronel vamos estar comentando aqui a repercussão também desses fatos de hoje. E mais alguma coisa nova que surgir até quarta-feira de manhã, a gente vai estar comentando, se Deus quiser. Coronel, Deus abençoe, fique com Deus. E a gente se vê na quarta de manhã, 7h30 da manhã, no Café Conservador. Até mais. Valeu, gente. Até mais.